Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Fundamentos de Biologia Molecular. Meu nome é Ana Luísa e nessa aula nós veremos a regulação da expressão gênica em organismos eucariotos. Nessa aula, então, iremos ver como organismos eucariotos regulam a expressão dos seus genes, iremos falar sobre fatores de crescimento, estágios da regulação gênica, fatores de transcrição, repressores e também iremos ver a regulação pós-transcricional, traducional e pós-traducional. No organismo humano, foram encontrados pelo menos mais de 200 tipos de células, como, por exemplo, células dos músculos, do fígado, células nervosas, células pulmonares, do epitélio, da medula óssea e assim por diante. Esses tipos de células diferem tanto na sua morfologia quanto na sua função. Porém, contêm o mesmo genoma, o mesmo DNA. Como é possível, por exemplo, que uma célula do fígado seja especializada em atuar na metabolização de álcool e as células neuronais sejam especializadas em produzir neurotransmissores? Isso ocorre porque os eucariotos desenvolveram mecanismos complexos de regulação para poder expressar um gene específico em um tipo de célula sem mudar a sequência do próprio gene. Primeiro, vamos ver algumas diferenças que os eucariotos possuem em relação aos procariotos. Esses organismos possuem núcleo delimitado por membrana, compartimentos celulares, o DNA está compactado na cromatina, possuem segmentos de DNA repetitivo, que ainda não se sabe exatamente quais são suas funções. Os genes dos eucariotos são monocistrônicos, ou seja, uma unidade de transcrição codifica uma unidade de tradução. E isso é diferente em relação aos procariotos, que, como nós vimos, possuem seus genes organizados em operons. E, além disso, os eucariotos apresentam sequências de DNA não codificantes. A regulação da expressão gênica, portanto, permite controlar quais genes no DNA da célula serão expressos. Como nós vimos, todas as células possuem o mesmo DNA, mas todas podem expressar genes diferentes. Dessa forma, cada célula é especializada em sua função. E como a célula decide qual gene será expresso? O padrão de expressão depende muito das informações, tanto internas como as proteínas que a célula possui, a informação contida no DNA, e também externas, então sinais químicos ou mecânicos ou presença de nutrientes. Vamos então ao exemplo de regulação da expressão gênica através de sinais químicos, que são os fatores de crescimento. Então, o sinal químico estimula a célula a se dividir. Ele se liga a um receptor na célula. Esse receptor altera a sua conformação e isso desencadeia uma cascata de eventos químicos que ativam fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição se ligam em sequências-alvo no DNA e provocam a transcrição de genes envolvidos na divisão celular. Essa figura, então, ilustra esse processo. O fator de crescimento se liga ao receptor na célula, isso ativa uma cascata de sinalização intracelular, leva aos fatores de transcrição se ligarem ao DNA-alvo, permitindo, então, a ação da RNA polimerase
levando à transcrição de genes que, ao serem traduzidos, vão codificar proteínas que levam ao aumento do crescimento e divisão celular. A expressão gênica, então, ela pode ser regulada em várias etapas. E diferentes genes são regulados em diferentes pontos. Uma das formas de regular a expressão gênica é justamente através da acessibilidade da cromatina. Então, quando ela está mais relaxada, mais aberta, menos compactada, ela fica mais acessível à maquinaria de transcrição, facilitando a transcrição dos genes. Quando ela está mais compactada, menos relaxada, ela fica menos acessível à maquinaria de transcrição, impedindo a transcrição gênica. Uma das etapas em que a expressão gênica é regulada com mais frequência é durante a própria transcrição. Então, existem fatores de transcrição que se ligam às sequências no DNA, dentro ou perto do gene, que vão ajudar a promover ou reprimir a transcrição. Também pode haver o controle da expressão gênica durante o processamento do RNA mensageiro. Então, nesse processamento do RNA mensageiro, nós já vimos na aula anterior que existe o splicing, né, que é a retirada dos introns, o capping, que é a adição de um nucleotídeo modificado, o tempo que o RNA mensageiro fica no citoplasma também leva a uma alteração, pode levar a alterações na expressão gênica e afetar as proteínas que serão traduzidas. Isso porque pode sofrer a ação de microRNAs, podendo desestabilizar esse RNA mensageiro. A regulação pode ser feita também durante a tradução, sendo que ela pode ser aumentada ou inibida por reguladores, e também pode sofrer ação de microRNAs. Além disso, pode ocorrer modificações pós-traducionais, ou seja, as proteínas podem sofrer modificações depois de terem sido já feitas, terem sido traduzidas. Isso pode afetar a sua atividade e comportamento. Essa figura, então, resume todos esses processos que nós falamos. A regulação da expressão gênica em eucariotos pode ser feita a nível da acessibilidade da cromatina, pode ser feita durante a transcrição ou no processamento do RNA mensageiro, ou dependendo também, depois que esse RNA mensageiro já está pronto, está no citoplasma, em relação à sua estabilidade, pode ser feita durante a tradução ou depois que essa proteína já está feita, pode sofrer modificações pós-traducionais, alterando a sua atividade. Vamos começar falando, então, sobre mecanismos de regulação da expressão gênica que ocorrem durante a transcrição. Para que ocorra o início da transcrição, a região promotora serve como ponto de ancoragem para a maquinaria da transcrição. A regulação é feita por fatores de transcrição, e em eucariotos existem 3 RNA polimerases. A região promotora do gene contém uma região iniciadora, onde começa a transcrição. Essa região é chamada de Tata Box e ela fica a 30 pares de base antes do ponto de início. Os fatores de transcrição, então, eles se ligam ao DNA, fazem com que ele se dobre.
e facilitam a ligação da RNA polimerase ao Tata Box no promotor, na região promotora, fazendo então a regulação da transcrição gênica. Os fatores de transcrição são proteínas que regulam a transcrição. Podem ser ativadores, impulsionando a transcrição, ou repressoras, reduzindo a transcrição. Essa figura, então, mostra a região promotora do DNA, onde se liga a RNA polimerase, e os fatores de transcrição, que vão auxiliar ou inibir a transcrição do gene. Existem, então, fatores de transcrição que são ativadores, ativam a transcrição, ajudando a RNA polimerase a se ligar ao promotor do gene. Então, o ativador, ele se liga no seu sítio de ativação e auxilia a RNA polimerase a se ligar ao promotor, levando então ao início da transcrição do gene-alvo. E os repressores, por sua vez, reprimem a transcrição, impedindo que a RNA polimerase se ligue ao promotor do gene. Então, quando o repressor se liga no seu sítio, ele bloqueia a ação da RNA polimerase. Dessa forma, aquele gene-alvo não será transcrito. Muitas vezes, para que a expressão de um gene seja regulada, é necessária a combinação de alguns fatores ativadores e repressores. Por exemplo, nesse caso, quando nós temos dois ativadores e não tem o repressor, ocorre a transcrição. Quando há apenas um ativador e também não está presente o repressor, ocorre transcrição, mas em quantidades reduzidas. Contendo os dois ativadores e contendo também o repressor, não ocorre a transcrição. A expressão gênica pode ser regulada também após a transcrição já ter ocorrido. Então, após o gene ser transcrito, ele ainda pode ser regulado em vários estágios, através do splicing alternativo ou a ação de microRNAs. No processo de splicing alternativo, que nós já vimos numa aula anterior, diferentes partes do RNA mensageiro podem ser selecionados para compor os exons. Dessa forma, nós temos duas ou mais moléculas de RNA mensageiras com a possibilidade de serem obtidas a partir de um único pré-RNA mensageiro. Esse processo ele é regulado por proteínas regulatórias, que se ligam em locais específicos. Esse processo de splicing alternativo leva à produção de proteínas diferentes. Esse exemplo, então, mostra que a partir de um mesmo pré-RNA mensageiro, há a possibilidade de obtermos dois RNAs mensageiros diferentes, contendo diferentes exons. E existem também os pequenos RNAs reguladores, os microRNAs. Então, primeiro, ele é transcrito como um RNA normal, de cadeia longa, que forma pares de base com ela mesma, dobrando-se na forma de um grampo. Esse grampo, então, é fracionado por enzimas, liberando alguns pequenos fragmentos. E esse microRNA, ele se liga a uma proteína formando um complexo e direciona esse complexo para parear com as moléculas do RNA mensageiro. E ele pode evitar que o RNA mensageiro seja traduzido. Então, ele tem o papel de atuar na regulação da expressão gênica.
Então, o RNA, o microRNA, ele é transcrito como um RNA mensageiro de cadeia longa e, como possui complementaridade entre as bases, acaba formando uma estrutura parecida com um grampo, que depois, então, é cortada por enzimas, liberando pequenos fragmentos. Esse microRNA, então, ele forma um complexo com uma proteína. E ele tem complementaridade com as bases do RNA mensageiro, que vai ser um RNA mensageiro que tem um gene em específico ao qual essa expressão será regulada. Então, ele forma complementaridade com as pares de base desse RNA mensageiro e quando ele se liga a esse RNA mensageiro, ele impede a tradução. Então, impede que esse RNA mensageiro seja traduzido. Dessa forma, então, regula a expressão gênica. A expressão também pode ser regulada a nível da tradução. Então, através da mudança na disponibilidade ou atividade de proteínas auxiliares. Para a tradução ter início, a proteína EIF2 ela tem que se ligar à subunidade pequena do ribossomo. E ela é controlada pela fosforilação dessa proteína. Quando a EIF2 está fosforilada, ela está desligada. Então, a tradução não se inicia. Quando a EIF2 não está fosforilada, ela está ligada à subunidade menor do ribossomo. Então, a tradução acontece. Essa figura, então, ilustra esse processo. Quando a EIF2 está fosforilada, não se liga à subunidade menor do ribossomo. Então, isso bloqueia a tradução, faz com que não haja tradução daquele gene. Quando ela não está fosforilada, se une à subunidade menor do ribossomo e a tradução ocorre normalmente. E por fim, a expressão ela pode ser regulada a nível pós-traducional, agindo em proteínas que já foram sintetizadas. Então, alterações nas proteínas levam a mudanças na sua atividade e comportamento. Então, a adição de grupamentos químicos nessas proteínas, como fosforilação ou biquitinação, podem ser uma forma de regulação pós-traducional. Por exemplo, proteínas marcadas com ubiquitina são levadas para o proteossomo e quebradas em componentes menores. Exemplos de regulação pós-traducional, a ubiquitinação. Então, proteínas contendo ubiquitina são levadas ao proteossomo e são degradadas. E a fosforilação também causam alterações na conformação da proteína, fazendo com que ela altere o seu comportamento. Essa foi então a nossa aula de regulação da expressão gênica em eucariotos. No próximo módulo, nós vamos falar um pouco sobre algumas técnicas utilizadas em biologia molecular. Muito obrigada e até a próxima!